no 417 do Inário para o Culto Cristão. Que segurança sou de Jesus. Quantos irmãos que estão presentes, que aniversariaram na semana passada ou que aniversariam na semana que hoje se inicia, a esses irmãos nós convidamos para estar aqui à esquerda do pastor. Queremos abraçar o irmão em nome da igreja e agradecer a Deus pela sua vida. Quando cantamos o hino 417, os aniversariantes poderão estar aqui à esquerda do pastor. O culto dessa noite, cantando o hino ainda 411. Minha esperança Jesus assegura, dando-me forças na luta feroz. Todos louvando Deus.
microfone e orar agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes aqui presentes, mas eles representam tantos outros aniversariantes que não puderam estar presentes no culto dessa noite, bem como os aniversariantes, irmãos em Cristo que fazem parte de outras igrejas evangélicas. Mas também, além dos aniversariantes, pelas vidas que nós agradecemos, nós também pedimos a Deus pela vida de Aline Vieira, do nosso querido diácono irmão Antônio Martins, da irmã Matilde Cesário, da irmã Lia Lontra, de Sérgio Oliveira, irmão do diácono Luiz Oliveira, da irmã Creuza Medeiros, agradece as orações da igreja. Vamos orar ao mesmo tempo que agradecendo a Deus pelos aniversariantes, colocando sob a égide do Senhor a vida daqueles que estão impossibilitados de estar cultuando ao Senhor na igreja, numa oração que chegará aos céus através da oração do pastor Belísio. Nós vamos agora ouvir o coro da igreja.
será nos dias 8, 9 e 10 de julho em nossa igreja. Vamos prestigiar os nossos adolescentes. Adolescentes de outras igrejas estarão aqui para participar dessa festa espiritual, e estarão também alguns irmãos da África apresentando uns estudos aqui
Então nós esperamos que toda a igreja dê apoio aos adolescentes no congresso que eles vão realizar, e esse congresso é um dos eventos que comemora os 50 anos de ministério do pastor. A comissão está trabalhando muito para esses eventos, e o congresso da adolescente é um dos eventos que estamos em plena operação, que começou a partir do dia 21 de maio deste ano, quando o pastor comemorou o seu 49º aniversário. Então vamos dar todo o apoio ao trabalho dos nossos adolescentes, que já será na próxima semana. Na mesma semana estará acontecendo na Igreja Central de Nova Iguaçu a Assembleia da Associação Batista Iguaçuana, uma assembleia que começa na quarta-feira e se estende até sábado. Então os irmãos que quiserem participar como mensageiros da igreja na Assembleia da Associação Iguaçuana deverão dar seu nome na secretaria para fazer parte do seu nome como mensageiro da nossa igreja. Também no final do mês, de 27, 28, 29 e 30 de julho, nós vamos ter a Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que será fluminense, será realizada na cidade de Xerém, Duque de Caxias. São eventos que a igreja sempre fez parte, porque faz parte do DNA da igreja participar de todos os eventos denominacionais. Vamos orar pela liderança da nossa associação e também pela liderança da Convenção Batista Fluminense. Queremos dar as boas-vindas aos nossos queridos visitantes. Eu queria pedir aos visitantes para ficarem de pé. Todos os irmãos que não são membros da igreja, logo são nossos visitantes. Nós queremos abraçá-los, recepcioná-los carinhosamente. Fiquem de pé, por favor. Lá tem vários irmãos nos visitando. Vamos agora sair dos nossos lugares e abraçar os nossos queridos visitantes em nome da igreja, em nome do pastor. Nós ficamos muito felizes em recebê-los em nossa igreja. A todos nós damos as nossas boas-vindas e convidamos para voltarem sempre que for possível. Será sempre uma alegria renovada para o coração do pastor e da igreja recebê-los de volta aqui na igreja. E nós nos colocamos à disposição dos nossos queridos visitantes para quaisquer orientações e assistência de ordem espiritual que delas vierem a ter necessidade. Vamos agora ouvir uma mensagem cantada pelo irmão Jucimar. Depois que o irmão Jucimar acabar de cantar, nós vamos dar a palavra à comissão de obras, que tem um relatório muito substancioso para apresentar à igreja no culto dessa noite. Ouçamos, pois, nosso querido irmão, e logo depois vamos ouvir a mensagem, o relatório da comissão de obras da igreja. Quem se aproximou, cuidou de um desconhecido, e hoje quem sou eu, transforma-me.
sempre existe na história aquele que além de uma aparência tem amor. Um bom samaritano foi quem se aproximou, cuidou de um desconhecido, e hoje quem sou eu? Transforma-me, Senhor, não quero ser igual. Teu amor é o vínculo do homem, a perfeição. Religiosidade não garante a salvação. Não posso ser como bom samaritano, quero ir na me dá, Senhor, um vinho, põe o azeite em minhas mãos. Existem vidas que estão sangrando pelo chão. Não posso ser como se em mim existe compaixão. Amor é vínculo do homem, a perfeição. Religiosidade não garante a salvação. Não posso ser como bom samaritano, quero ir na coisa dá, Senhor, vinho, põe o azeite em minhas mãos. Existem vidas que estão sangrando pelo chão. Não posso ser como se em mim existe consecutivos, enquanto os grupos de louvor estiver nos dirigindo, os irmãos vão ter a oportunidade de fazer a sua contribuição, a consagração do seu dízimo, da sua oferta, para garantir a complementação da obra tão bem dirigida pelo irmão Wellington e os seus companheiros da comissão. Boa noite, igreja. Pedi a Thaís para estar colocando no ponto ali as fotos que nós temos para exibir para os irmãos. Bom, aí a parte da estrutura metálica. Pode ir passando para o slide. Ali o pessoal trabalhando ali. Ele está trabalhando lá no segundo pavimento. Pode ir passando, Thaís. Já finalizou ali os pilares. E está fazendo o cintamento. Pode passar, Thaís. Pode passar. A estrutura metálica. Para nesse ponto um pouquinho. No domingo passado, eu falei com os irmãos que a igreja estaria adquirindo um caminhão fechado direto da olaria, né, lá de Campos. Esse aí é o caminhão. Pode passar. Foram 7.200 tijolos. Nós fizemos uma escolta ali desde o posto 13, eu e o Magno, para trazer o caminhão para ele não errar o caminho. E ali, os tijolos já foram colocados no pavimento superior aqui. O tamanho da carga já estava equiparado ali ao nosso primeiro pavimento. Então, foram tijolos de 19 por 29, 6.000, e 19 por 19.000 tijolos para fazer. Ali já é a carga já descarregando. E pode passar. Ali foram os blocos que estão aqui no estacionamento. Eu não tinha mostrado foto no domingo passado. Pode passar. Aí são os tijolos, foram distribuídos lá no primeiro pavimento. Nós temos aí um primeiro teste da estrutura metálica, nós temos aí 20 toneladas de tijolo. Essa parede é a parede que faz divisa com um terreno aqui de reciclagem do Luiz, aqui atrás, por onde entrou a carga de tijolos.
Pode passar. Aí não tem bloco nenhum. Mais à frente a gente vai estar vendo ali que a gente já começou. Esse é do Sebastião, do diácono aqui vizinho também. Faz um L. Pode passar, Thaís. E aí já é a parede já com o bloco colocado. Nós temos aí mais ou menos umas 6, 7 fiadas. Não tem como colocar todas. Aí uma vista panorâmica do terreno do Luiz. O térreo ali com bloco. Esse aí é aquela parede do Sebastião que não tinha bloco nenhum. A gente já está ali com as 7 fiadas de tijolos. Pode passar. Aí uma vista de cima, aquela lá embaixo lá, também já começamos a usar os tijolos que chegou na terça-feira. Essa parte aí é a parte da cozinha. Esse vão que tem ali é o vão da janela, que vai ser onde vai ser instalada a cozinha ali, numa janela de 2 metros de largura. Então tem 2 fiadas ali de bloco, e o restante é o tijolo cerâmico, que ali fica nos fundos da sala de diáconos. Então, como eu havia combinado, conforme a empresa está trabalhando na estrutura metálica no segundo pavimento, o responsável pela civil instalação de blocos e tijolos, aquela parede da esquerda ela já está chapiscada, aquela parede da esquerda ali do lado do bloco cerâmico. Então, essa semana a gente vai estar terminando toda aquela parte lá de cima dos blocos. Imediatamente essa aqui também a gente já vai estar chapiscando, e imediatamente a gente já pode estar fechando ali a cozinha e uma despensa que está do lado da cozinha aqui, a gente já vai embolsando, já pode ir liberando alguns cômodos ali. Tem um desafio para lançar para a igreja, para todos nós, que é a compra do nosso piso. Nós estamos somando aí em torno aí de 1.000 metros quadrados de piso para todos os pavimentos. Então a gente vai marcar um dia para conversar com o pastor como é que a gente vai estar disponibilizando isso aí para a gente estar procurando. Já conversei com o Júlio, alguns irmãos, para ver se a gente tem algum distribuidor direto, já por cada quantidade de 1.000 metros de piso, e azulejo deve chegar em torno aí de uns 300 metros de azulejo. Então nós temos aí no mínimo, vamos dizer assim, 1.200 metros entre piso e azulejo, arredondando. Então a gente está conversando com o pastor uma forma como é que a gente pode estar adquirindo isso aí num preço direto do distribuidor, em vez de comprar em alguma loja. Então eu conversei com o irmão Júlio, conversei com alguns irmãos também. Se tem algum irmão porventura que conheça aí algum grande distribuidor de piso, pode estar procurando a comissão, repassando, e aí a gente vai fazer aquele contato para a gente estar adquirindo esses 1.200 metros de piso e azulejo. E a gente, no mês que vem agora, a igreja quita a laje, que eram 7 parcelas, que começou em fevereiro, foi até julho, e aí a gente entra nesse novo compromisso aí de piso. E então logo a gente já vai estar terminando o nosso prédio aí, já na graça de Deus. Muito obrigado. Passar então por o grupo de louvor, como o pastor falou. Os irmãos que vieram porventura preparados para o ofertório e também para estar dizimando é a oportunidade. E os irmãos também que estão nos visitando, é um momento especial para os membros dessa igreja, estar dizimando e ofertando para o prédio de educação cristã, mas porém vocês não estão impedidos de estar participando também, se assim o desejarem. Muito obrigado.
da igreja, irmão José Baiense, agradecendo a Deus por aqueles que contribuíram nesta noite. Logo depois, mais uma vez, o grupo do louvor estará nos dirigindo em cânticos de adoração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, em Tua presença nós estamos e queremos permanecer, precisamos permanecer, Senhor Deus, nesse espírito de culto, de adoração e louvor a Ti. Quando agora também agradecemos pelas vidas que se dispuseram a colaborar, a dizimar, a ofertar para a obra do nosso prédio de educação religiosa. Pedimos, Pai, que todos sejam abençoados com as mais ricas e preciosas bênçãos Suas, Senhor, sobretudo bênçãos espirituais. Muito obrigado por esse belo momento de culto. Continua, Senhor Deus, conosco, nos motivando a Te louvar. Queremos ser encontrados nesse local, Pai, segundo João 4:23, em espírito e em verdade. Ajuda-nos assim a permanecer, Senhor Deus, para agradar o Teu coração, para louvor e glória do Teu nome, Senhor Deus. Aceita a nossa oração, recebe, Senhor Deus, as nossas ofertas, em nome de Jesus e por amor de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Meus filhos ao
pela manhã foi uma manhã muito abençoada quando a igreja levantou o seu alvo de missões mundiais. E eu fico muito feliz em saber toda a igreja envolvida e respirando missões. Encerramos hoje a nossa campanha, naturalmente algumas classes, ainda tem alguns vales a serem honrados. Depois de todos os vales serem honrados, então nós vamos fechar o nosso relatório, anunciar a igreja e encaminhar a oferta para a Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, que sustenta mais de 1000 missionários espalhados por todos os cantos do mundo. Vamos, pois, orar pela Junta de Missões Mundiais, pelo pastor João Marcos Barreto Soares, nosso diretor executivo. Também eu queria anunciar que no dia 3 de agosto a dia 11, dentro desse período, pode ser um pouquinho menos, nós já estamos organizando a nossa caravana missionária para estarmos no Paraguai, fazendo um trabalho de evangelização. Estamos apelando irmãos pedreiros, irmãos pintores, irmãos eletricistas, que têm essa habilidade que nós não temos. Se puderem participar dessa caravana, que lá no Paraguai, nós vamos recuperar templos, nós vamos fazer obras também, e ao mesmo tempo que um grupo estará evangelizando, outro grupo cantando, outro grupo visitando hospitais. Já foi lançada a campanha hoje pela manhã, então muitos irmãos já deram o seu nome. Então os irmãos que desejam participar da campanha ali no Paraguai, os irmãos devem procurar. Hoje a irmã Ana não está aqui, mas podem dar o seu nome na secretaria. Conversamos ontem com a missionária ali no Paraguai e ela está muito feliz com o trabalho que o irmão Kleber, a irmã Débora e a Júlia estão fazendo ali. A nossa missionária, inclusive, insistentemente me pediu: pastor, por favor, não tire o Clébio e a Débora e a Júlia daqui. E para os irmãos terem ideia do trabalho que esses queridos irmãos estão fazendo ali, como missionários da Junta de Missões Mundiais, sustentado pela nossa igreja. Vamos depois orar pelo irmão Clébio, pela irmã Débora, pela Júlia, e dentro de pouco tempo nós estaremos ali. Mas ninguém vai se inscrever para visitar o Clébio. Naturalmente que a mamãe, papai, a sogra, sem dúvida alguns parentes poderão fazer, mas nós outros, nós vamos estar com eles, mas nós vamos para trabalhar, não é para passear. Eu não vou dar boa-vinda a ninguém que participar dessa caravana, que eu pessoalmente estarei presente, junto com o pastor Frederico e o pastor Paulo Roberto, acompanhando a caravana ali em Luque, no Paraguai. Vamos continuar orando nesse sentido. Vamos agora ouvir mais uma vez o coro da igreja, e hoje o pastor não vai pregar, o pastor vai dar relatório sobre a viagem que acabou de fazer ali no Amazonas, trabalho promovido pela Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira.
Meus irmãos, daqui a pouquinho os irmãos vão ouvir aqui na Data Show algumas fotografias. Eu não entendo nada disso, mas só vou explicar o que estiver aparecendo por ali. Tudo de errado que acontecer, a culpa é dos outros, não é minha, tá bem? Porque eu não tirei fotografia nenhuma, tiraram a minha fotografia. De modo que qualquer erro eu não sou responsável. É brincadeira, os irmãos da caravana tiveram um carinho muito grande comigo, e eu posso apresentar ali a caravana que saiu daqui do Rio de Janeiro às 6 horas do dia 10, chegando em Manaus às 1h30 da manhã. E ali é o pôr do sol, acho que é o pôr do sol, um negócio parecido, né? Aquele de camisa verde ali, talvez dizem que é o mais importante da caravana. Não é que eu ache, é que estão dizendo, e algumas coisas eu acredito. Mas eu não quero falar sobre esse negócio agora. Antes eu devo falar depois. Espera aí, senta aqui. O que é? Pode explicar? Não, eu acho que seria interessante, à medida que os slides, você pede para os slides acontecerem, você vai explicando, senão a gente não vai entender. Não pedi nada. Senta ali. Eu vou pregar, meus irmãos. Irmãos, eu selecionei as fotos, não é? Mas é porque eu tirei as fotos que ele não estava de bota. Não é? Ele não usou direito a bota. Veja, às 6h30 do dia 18h30 do dia 10, nós saímos daqui do aeroporto do Santos Dumont, chegamos 1h30 da manhã no aeroporto em Manaus, pegamos no ônibus, viajamos mais 3 horas para ir bem para o interior do Amazonas, para então pegar a barca. Se aparecer a barca ali, aí quem estiver lá que descobre onde é que está a barca. Ali, aquela barca dali que nós viajamos. Não é muito melhor assim? Aquela barca dali é da Junta de Missões Nacionais. É simplesmente espetacular, irmãos. É uma barca que já fazia parte da missão da Junta de Richmond, da Convenção Batista dos Estados Unidos,
mas o trabalho, os missionários precisaram voltar à sua pátria, essa barca ficou aí, mas estava assim quase que perdida. Então a junta investiu uns R$200 mil mais ou menos e recuperou toda a barca, e ela é uma das melhores que existe em todo o Rio Solimões. Irmãos, é impossível imaginar, para a gente que estudou a gente que estudou história no ginásio, ouvir que o Rio Solimões é o maior rio do mundo, mas a cabeça da gente não tem condição de imaginar que rio maior do mundo é esse. Nós viajamos somente num dos afluentes do Rio Amazonas, o Rio Solimões. Saímos 4h30, 4h30 mais ou menos da manhã, nós chegamos realmente na barca e aí viajamos 540 quilômetros ao longo do Rio Solimões. Primeiro nós fomos direto até onde pudéssemos chegar dentro do tempo que precisávamos voltar para pegar o voo de volta para o Rio de Janeiro. Então, para os irmãos terem ideia, são 540 quilômetros, 44 horas direto viajando. Essa barca daí tem capacidade para 50 pessoas, fomos 30 pastores e mais a tripulação, mas aí na ida nós não paramos hora nenhuma, na volta que viemos parando nas cidades ribeirinhas. Mas eu quero contar a história para os irmãos poderem entender. Em 1873, um jovem se converteu na Suécia, mas seus pais eram luteranos. Mas ele teve influência de um professor batista, então ele deixou a doutrina luterana e se tornou batista ainda adolescente. E quando ele falou com seu pai, que ele agora não era mais luterano, mas era batista, então seu pai o expulsou de casa. E o primeiro obstáculo que ele teve foi enfrentar uma provação muito grande, e ele foi muito maltratado, bateram nele e jogaram como se ele tivesse morrido. Mas ele não morreu, ele se recuperou, então foi abrigado por uma família. Depois ele quis ser missionário, e foi então, quando seus pais não deram apoio, a pessoa que lhe abrigou tinha influência nos Estados Unidos, ele foi para os Estados Unidos e tentou se matricular no seminário. O reitor do seminário falou, porque ele queria rapidamente, o desejo dele era vir ser missionário no Brasil, mas o reitor falou para ele que ele deveria investir no mínimo 8 anos da sua vida para depois ser missionário. Ele falou assim: eu não vou esperar 8 anos da minha vida, enquanto eu estiver nesses 8 anos, milhões de brasileiros estão morrendo sem o Evangelho. Então, por conta própria, ele conseguiu recursos para vir para o Brasil. E chegou, então, na Amazônia, em Manaus. Ele viajou, meus irmãos, o rio Amazonas ao longo de 1 ano e quase, creio que 1 ano e meio, numa barquinha a remo. Ele sozinho numa barquinha, passando por todos os lugarejos. E ele decorou o hino do cantor cristão, 188 do cantor cristão, as novas do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas com alegre, elas são para quem ouvir. Ele estava viajando 1 ano e meio ao longo do Rio Amazonas, e quando ele passava numa cidade, numa comunidade bem pequena, ele parava ali, a única coisa que ele sabia fazer era cantar esse hino, as novas do Evangelho já se fez ouvir aqui. As pessoas vinham impressionadas com um sueco que passou pelos Estados Unidos com dificuldade da língua portuguesa, mas ele só cantava esse hino. E foi deixando as marcas desse hino ao longo do Rio Amazonas. Chegou até Belém, cortou todo o Rio Amazonas num barquinho que dava muito mal para ele. Nas comunidades onde ele passava, ele recebia alimentação, ajuda das pessoas, ia para a comunidade seguinte, ia para a comunidade seguinte, ia para a comunidade seguinte. Hoje são 35 mil comunidades ribeirinhas. Meus irmãos, é apaixonante o trabalho. Esse homem, os batistas brasileiros, devemos muito a ele, porque toda a Amazônia foi evangelizada por ele. Por isso ele organizou a primeira igreja de Manaus, organizou a igreja de
a primeira de Belém, no Pará, organizou muitas outras igrejas naquela região, não sei nem o nome de tantas cidades, tantos lugarzinhos que se tornaram cidades, mas hoje são igrejas fortes, igrejas batistas, em que foi organizado por esse homem de Deus chamado Eurico Nelson. Os irmãos que já estudaram alguma coisa de missiologia conhecem esse nome. Há um livro chamado O Apóstolo da Amazônia, que conta toda a história de Eurico Nelson. Isso eu estou falando há mais de 100 anos atrás. Agora, hoje, eu encontrei nas cidades ribeirinhas muitos Euricos Nelsons. Muitos. Eu não sei se eu não vou me prender no tempo hoje. Eu vou demorar um pouco mais, irmãos, para contar algumas histórias. Estivemos numa cidade, eu não vou falar nome de lugarzinho, que eu não sei mais nenhum nome. Não dava nem tempo de anotar essas coisas, irmãos. A coisa é tão empolgante que você não tem nem como se controlar. Estivemos numa comunidade, essa comunidade ficou sob minha responsabilidade. Primeira visita que eu fiz, quando eu cheguei... Não, foi na segunda comunidade. Na primeira comunidade eu fiz o trabalho com o pastor Davidson. Estiveram comigo, dos conhecidos dos irmãos, pastor Davidson, pastor Nicásio, pastor Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória, 3 pastores da igreja da sua terra, de Cachoeira de Cardoso Moreira, e pastor da primeira igreja de Queimados, aquele grupo que estava ali que os irmãos viram. Muitos homens de Deus, homens muito dedicados, mas eu me senti um pigmeu, eu me senti nada perto de 2 jovens na comunidade que eu visitei, na comunidade que eu evangelizei. Na segunda comunidade, quando eu cheguei, eu sozinho, para falar com uma senhora muito idosa, com muito jeitinho, com muito carinho, com medo de entristecê-la por qualquer razão, qualquer palavra que eu falasse. Fomos orientados para isso, para respeitar a cultura da cidade. Por mais que eles não tenham nada, absolutamente nada, eles se sentem os mais felizes do mundo. Eu vou dizer por quê. Cheguei numa casa lá, uma casa de madeira pequena, pobre, não tinha nada, porque lá onde nós fomos não tem água, não tem luz, não tem privada, não tem absolutamente nada. Sabe o que é nada? É nada mesmo. 4 paredes de madeira e ali todos faziam tudo. Dormem ali, cozinham ali, tudo que os irmãos podem imaginar. Então veja, cheguei numa casa e falei para uma senhora bonita, uma senhora idosa, cabelinhos brancos, falei: querida, eu sou pastor da primeira igreja batista em Nova Iguaçu. Eu sabia que estava falando grego para ela, mas tinha que me apresentar, não é? Muito atenciosa, muito carinhosa. Eu perguntei: escuta, a senhora conhece a Jesus? É assim, é o senhor? Boa simplicidade, é o senhor? Eu disse: não, eu não sou Jesus, estou fazendo o que Jesus faria se estivesse aqui. Visitei com o pastor Davis outra família, uma família que a senhora se derramava em atenção para a gente. Daqui a pouquinho vem um filho, daqui a pouco vem um neto. Meus irmãos, não imaginam a alegria daquela gente estampada no rosto por receber os pastores do Brasil, os pastores do Rio. Depois eu cheguei numa terceira comunidade, aquela que eu passei realmente mais tempo. Encontrei 2 jovens, são os Radicais. Radicais é um grupo da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais, em que os meninos ou moças se apresentam e ficam 2 anos na comunidade, fazendo o trabalho de missionários. 2 anos eles voltam para a sua igreja, para a sua casa, para as suas atividades. Mas eu perguntei, depois de conversar bastante, depois de sermos recebidos por esses 2 jovens, um de 21, outro de 23 anos. O de 23 anos é de Fortaleza e ele fazia engenharia, trancou a matrícula no 3º ano de engenharia, porque ele se achava chamado para ser missionário. E ele: o que eu estou fazendo na faculdade de engenharia se eu quero ser missionário? Eu não vou aprender a falar de Cristo estudando matemática, estudando física, estudando engenharia. Eu tenho que ir logo para o campo missionário. Apareceu a oportunidade, ele foi para essa comunidade.
E quando eu conversei com ele, eu perguntei assim: filho, você, qual é a sua situação? Daqui a 2 anos, o que vai acontecer com você? Você vai voltar para Fortaleza para terminar o seu curso de engenharia? Ele falou assim para mim: pastor, me disseram que o senhor é o homem mais importante da caravana. Eu brinquei com ele: tem muito mentiroso por aí. Aí ele falou assim: não, eu sei que o senhor é da diretoria da convenção. Eu queria fazer um pedido ao senhor, eu sei que o senhor vai conseguir. Eu comecei a tremer, não, porque a pessoa fica pensando que a gente vai resolver mesmo. Qual o pedido que ele fez? O radical tem que passar 2 anos ali e depois voltar. Ele pediu que ele queria morrer ali, não queria mais voltar. Rapaz, e seu pai? Como é que vai ser seu pai e sua mãe? Ele falou assim: pastor, mamãe é crente, papai não. Mas foi papai que mais trabalhou nos 15 dias últimos de eu viajar, comprou tudo. E falando para todo mundo: meu filho vai ser missionário, então eu quero comprar o que há de melhor para ele. Ele falou assim: quando o meu pai, que é inimigo do evangelho, cuidou de tudo para comprar coisas novas para mim, porque meu filho é missionário, eu falei assim: meu pai já está ganho para Cristo. Eu vou deixar meu pai aqui por conta da igreja, eu vou lá cuidar daqueles que nunca ouviram falar de Cristo. E me pediu insistentemente: eu não quero voltar, eu quero ficar aqui. Segundo, eu perguntei: escuta, para você fazer o trabalho, o que você mais precisa? Eu achava que ele ia dizer roupa nova, uma bota, né, dona Márcia? Uma bota para não ser picado pelas cobras do Amazonas. Não vi nenhuma, meu irmão. Aí eu achei que ele ia falar comigo uma coisa assim, que bem necessidade para ele. Aí ele falou assim: pastor, eu queria uma bareta. Os irmãos sabem o que é uma bareta? Sabe? Ninguém sabe, eu também não sabia. É uma lanchazinha de motor. Uma lanchazinha de motor. Uma lancha que dá para 6 pessoas. E ele falou: eu com uma lancha aqui na frente, 3 quilômetros, mais 8 quilômetros, mais 15 quilômetros, tem comunidade que não tem católico, não tem batista, não tem metodista, não tem ninguém. Eles nunca ouviram falar de Cristo. Eu fico com o coração pequeno, sabendo que aquela gente vai morrer porque não tem quem fale de Cristo para elas. Se eu conseguisse, pastor, uma bareta, seria um presente dos céus. Sabe o que eu fiz, meus irmãos? Eu na hora falei assim: eu vendo meu carro, compro a bareta. Eu só pensei comigo. E eu falei com ele: você pode estar certo que na semana que eu vou chegar no Rio, na segunda, na quarta-feira eu vou à junta levar 13 mil reais em nome da primeira igreja de Nova Iguaçu, para você ter essa lancha e fazer esse trabalho. Aí ele me explicou mais detalhes. Tem gente que morre por falta de assistência médica. Senhoras grávidas que têm neném morrem porque não tem nenhuma assistência médica. Ele passou com uma lancha, uma bareta. Eu posso botar doente na bareta e levar até Coari. No mapa, que acho que vai aparecer alguma hora, eu nem sei, mas acho que vai aparecer, de Manaus até Coari, é um pedacinho assim no mapa. Esse pedacinho foi que nós andamos 44 horas. 44 horas, um pedacinho que vai lá, não dá para os irmãos verem aqui, aquela segunda e terceira bolinha amarela ali, é Manaus e Coari, um trechinho pequeno. Nós fizemos em 44 horas, 24 horas direto no Rio, caminhando de uma comunidade, de uma cidade para outra cidade. Essas cidades são cidades que tem hospital, tem médico, tem toda a infraestrutura, todo apoio logístico. Com uma bareta, quando alguém passar mal, eu posso, em nome dos batistas, levar aquela senhora para fazer uma cirurgia. É isso que eu não tive dúvida, irmão. Não vou ter tempo de consultar a igreja, coisa nenhuma. Pode contar, a primeira igreja de Nova Iguaçu vai dar os 13 mil reais para comprar a bareta e você vai fazer. Meus irmãos, quando eu falei isso, o garoto chorava como criança. Chorava copiosamente. Meus irmãos, ser missionário é diferente de ser pastor.
Ser missionário é diferente de ser engenheiro, de ser médico, de ser tudo. Ser missionário é uma obra gigantesca. E de coração, eu estou dizendo aos irmãos, sou pastor da primeira Igreja Batista em Nova Iguaçu, da diretoria da Convenção Batista Brasileira. Todo mundo me badala aí em tudo quanto é canto no Brasil. E eu, diante de Deus, esse garoto, eu me senti pequeno perto dele. Sabe por quê? Porque ele largou tudo. Mas quando vocês estão pensando que eu estou falando de um garoto, não, eu estou falando de mais de 70 meninos e meninas que corajosamente ouviram o chamado de Deus e disseram sim. Nós levamos na nossa caravana um casal de seus 38 anos, por aí, de dentistas. O trabalho que esses irmãos fizeram era maravilhoso. Ali, aquele irmão que está ali, aquele ali é o dentista, a esposa dele está lá no outro lado. Eu estou ali com o pastor Daniel Lincoln. Ali nós estamos acompanhando, porque eu fiz um trabalho com muita alegria. Eu me tornei, isso aqui, irmão, aquelas moças que ficam no hospital anotando nomes para ir para a sala do médico. Fiquei lá com muita alegria, enquanto os médicos, nós tínhamos 2 médicos e 2 dentistas. Enquanto 2 médicos atendiam, um era pediatra e clínico geral, outro era clínico geral, mas 2 médicos muito competentes. Nós atingimos em cada comunidade ribeirinha uma média de 80 a 100 pessoas que nunca, meus irmãos, foram visitados por um médico, um dentista. Sabe o que eu estou dizendo? Nunca, irmãos. É isso. O chefe de família sai 4 horas da manhã e vai caçar ou vai pescar. É a tarefa dele diária. Sabe para quê? Para trazer o almoço para casa, diariamente. É esse trabalho para trazer só o almoço. Então eles almoçam, não jantam e não lancham, só almoçam. Eles só comem o que eles produzem. Aí quando eu vou lidar com aqueles homens, eles são felicíssimos. Sabe por de quê? Porque eles não sabem o que é corrupção, eles não sabem o que é assalto, eles não sabem o que é roubo, eles não sabem nada disso. Que nós somos doutores aqui, que nós conhecemos. O trabalho deles é diariamente, ir para o rio ou para o mato, para caçar ou para pescar ou para plantação. Trabalho na lavoura, ninguém é dono de nada, todo mundo é dono de tudo, porque não há medida de, essa aqui é a minha casa, a minha área. Eles plantam a casa ali, outro planta ali, outro planta lá. Quando tem uma situação que mata um porco, mas não tem geladeira, não tem nada, então eles matam um porco e preparam aquele porco para toda a comunidade. A comunidade é uma média de uns 15 a 20 casas, com mais ou menos 80, 100 pessoas, incluindo crianças. Nós visitamos uma comunidade desse menino que está lá, desse garoto, de 23 e 21 anos, um é Ednardo e outro é Jean. Eles me disseram, pastor, aqui nós somos tudo, nós somos professor, aquele menino ali de óculos escuros e que está aqui outro do meu lado, aquele garoto ali é um garoto bonito, olhos azuis, rapaz forte, 23 anos fazendo engenharia, largou tudo para ir ficar lá na mata amazônica. Nós não temos ideia do tamanho da Amazonas, não temos, irmão, não pode imaginar, eu posso contar o que quiser, os irmãos não têm ideia. O rio Solimões, apenas um afluente do rio Amazonas. Eu tinha a impressão que era um rio assim, que ia mais ou menos como um vamos dizer exageradamente, vamos dizer ali daqui a Niterói. Meus irmãos, só o Solimões que nós andamos e não ultrapassamos todo, é uma distância daqui a Vitória. 540 quilômetros. Só o trecho que nós andamos, e foi um trechinho assim. Duas jovens foram para o Alto Solimões, que é divisa lá com a Colômbia e com o Peru. Lá no Alto Solimões é uma comunidade indígena. As meninas foram para ficar 2 anos.
mas lá uma perseguição tremenda contra os evangélicos. As meninas ficaram lá e foram expulsas pelo pajé, o responsável, o líder daquela comunidade de índios. Mas só que elas ganharam para Cristo um menino de 14 anos. Elas foram obrigadas a ir embora, só ganharam um menino. Qual é a surpresa? Quando 6 meses depois, outro grupo esteve lá da junta, um missionário que cuida dos índios, o pastor Valdir esteve lá, e esse menino já tinha ganho a mãe, o pai, a irmã e outro irmão, e já tinha organizado uma igreja. Ele não entende nada de organizar a igreja, mas foi juntando aquele grupinho que foi se convertendo, e ali já começava a fazer o trabalho de Deus, mas não tinha nenhuma orientação. Ele falou assim: olha, ninguém pode me tirar daqui, porque eu sou índio, eu sou da terra, a FUNAI pode tirar todo mundo, menos o índio. A FUNAI perturba mesmo, persegue mesmo, literalmente perseguição. As meninas voltaram, mas o menino ficou lá e já ganhou mais de 80 pessoas da comunidade. E na outra comunidade que nós estamos, o chefe falou assim: essa comunidade agora é batista, porque nós, em todo lugar por onde nós passamos, nós levamos cesta básica. Levar cesta básica para aquela gente, eles comerem feijão, arroz, macarrão e não sei mais o que eles nunca comeram, não sabem o que é isso. Sabe por quê? Porque eles só comiam o produto da terra. A alegria daquela gente, meus irmãos, era de a gente chorar. Quando a gente entrava no barco, na hora de voltar, na beira ali do rio, ficava a comunidade toda chorando, porque a gente estava saindo, e nós só tínhamos passado 5 horas ali. Porque a gente passava 5 horas numa comunidade, depois pegava o barco, ia para outra comunidade, aí viajava a noite toda, chegava no dia seguinte, pegava 6, 7 horas da manhã numa comunidade, na parte da tarde noutra comunidade, nos dividíamos 3 dias para uma comunidade, outra, e andando nessa famoso barquinho aí que dá só para 6 pessoas. Então é experiência assim que a gente não pode descrever. A nossa preocupação, o nosso desejo, o nosso alvo é que vamos orar muito, irmãos, porque são 35 mil comunidades ribeirinhas. Nós atingimos, no máximo, até agora, umas 80. Sabe quantos faltam ainda? Muitas comunidades, muitas comunidades. Estivemos numa escola que há 15 anos foi inaugurada a escola. Nunca mais o governo pisou ali. Então a escola não tem, a escola tem a mesma 60 cadeiras de 15 anos atrás. Os irmãos imaginam como que estão essas cadeiras. As crianças não têm onde botar o braço, quanto mais o caderno. O quadro negro, 2 quadros negros não tinha onde mais escrever, tanto buraco que tinha sido consumido mesmo. O lápis, uma criança pegava um lápis desse tamanho, escrevia, passava para o vizinho escrevia, passava para o outro vizinho. Essa era a aula que era dada para aquelas crianças. Os professores abandonavam, porque o Estado colocou os professores lá e não pagava. Então eles abandonavam, não voltavam lá. Então os nossos missionários é que davam aula para aquelas crianças, sem nenhuma formação pedagógica, mas usavam a palavra de Deus para ensinar aquelas crianças que estavam na escola há 4, 5, 6 anos e ainda não tinham aprendido a ler. Então eles iam aprender a ler com nossos missionários. Então, aqueles missionários são verdadeiros gigantes, meus irmãos, no trabalho de Deus. Não dá para imaginar o alcance do seu trabalho. Então estava ali, aquela ali é a tal da bareta, é a canoazinha aí com motor que nós compramos. Esse aí foi dado pela igreja Pastor Brito, da Igreja Evangélica Batista de Vitória. Ele deu uma, eu dei outra, e teve outro irmão que deu outra, e nós já estamos com 5. Em 5 comunidades já temos esse barquinho aí que pode levar. Ali onde os irmãos estão vendo, ali está o Pastor Brito, que ele é bem ali na frente. Os irmãos terem ideia do rio Solimões, são 80 metros de profundidade ali, que é um dos lugares mais rasos. Agora, durante o ano, há horas que o rio está muito cheio,
então praticamente cobre as casas. Mas as casas são construídas de tal maneira que o rio sobe, a casa também sobe. Mas a gente vê muitas árvores debaixo d'água. A gente pensa que, mas não é que a água subiu tanto que as árvores foram todas cobertas com água. Uma ou outra casa que está mais no alto que pode ser tranquilamente habitada sem maior dificuldade. Então é uma coisa assim que descrever a alegria daquela gente. Quando a gente chegava para falar de Cristo, as casas se abriam. Numa comunidade nós chegamos e foi anunciado que os pastores iam chegar 2 médicos e um casal de dentistas. Então naquela comunidade os chefes de família que saíram 4 horas da manhã, que trabalham até o sol se pôr, até 6 horas da noite, eles então resolveram que não iam trabalhar à tarde para receber os pastores e receber os médicos. E eu fui para essa comunidade sozinho com outro colega meu. Quando cheguei lá, os meninos falaram assim: olha, o pessoal está esperando os médicos. Eu disse, mas eles não vêm hoje, só nós que viemos. Ele, pastor, então você vai ter que se virar, você vai ter que ser médico. Eu disse, mas se eu for receitar alguém, você vai morrer. Então eu falei assim, o que eu vou fazer? Aí quando a barca que veio nos trazer, eu fiz sinal para o rapaz, ele voltou, e assim, vai lá para onde está a barca e fala para todo mundo vir para cá. Porque os irmãos imaginam os missionários dizerem a toda a população que os médicos vão chegar e simplesmente não chegam. Como é que esses garotos iam ficar diante dessa comunidade? Mas eles são extremamente sensíveis. Você prometeu e não cumpriu, não vai ter oportunidade de prometer a segunda vez, que não vão mais acreditar. Mandei recado então para o barqueiro, falei assim, olha, é ordem minha, volta de qualquer jeito, não quero nem saber. Claro, eu usei, são obreiros muito queridos. Esse rapaz daí, ele é farmacêutico. Então nós tínhamos 2 médicos e tinha o farmacêutico. Os médicos examinavam, enviavam a coisa aí, a receita, e o farmacêutico procurava ali nos muitos remédios que nós tomamos. Então eles foram atendidos com o médico e com o remédio para tomar. Irmãos, o negócio é tão espetacular que quando eles voltavam para me agradecer, que eu que ficava fazendo o trabalho de assistente social, alguns voltavam dizendo, já estou bom. Nem tomou remédio. Aí eu falei assim que acontece na minha igreja, alguém entra no gabinete e volta curado. Bom, gente, foi uma coisa maravilhosa. Eu queria deixar para os irmãos, para não tomar muito tempo da igreja, eu queria deixar para os irmãos o texto que se aplica perfeitamente nesse caso. Eu falei que não ia pregar, mas para os irmãos não saírem dizendo, eu fui à igreja, o pastor não pregou, o que adianta ter igreja, o pastor não prega? Então eu vou pregar. Evangelho de João, capítulo 21. Pode ficar sentados mesmo, nós encontramos assim, depois de teres jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para um grande missionário, Eurico Nelson, você me ama? Eurico Nelson falou, claro, Senhor, eu te amo. E Jesus concordou, que ele realmente amava Jesus. Jesus perguntou a Ednardo, você me ama? Esse jovem, você me ama? Ele falou, claro, Senhor, deixei tudo e vim para cá por tua causa.
Perguntou a Jeane: você me ama? E Jean falou: eu te amo. E perguntou a mim: você me ama? E eu respondi: não tanto como Eurico Nelson. Não tanto quanto esses meninos que deixaram tudo. Largaram tudo. Deixaram mãe, deixaram pai, deixaram irmão, deixaram universidade, deixaram emprego, deixaram tudo por amar a Jesus. Deus falou com Cleber: você me ama? Largou mãe, largou pai, largou irmão, largou cunhada, largou igreja, largou pastor, largou tudo e foi. Ele perguntou a Tarsila: Tarsila, você me ama? A resposta de Tarsila: deixei papai, deixei mamãe, deixei minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, fui. Meus irmãos, isso é amar a Jesus. Largar tudo. Isso é amar a Jesus. Dar a vida por causa de Jesus. Ah, gente, eu fico tão preocupado que eu tenho dado tão pouco para Jesus. Eu fico preocupado que o que eu tenho dado não é nada perto de muita gente que, não tendo nada, dá tudo. E há muita gente que, tendo tudo, não dá nada. São pessoas que fazem conta. Oferta de missões mundiais. Ah, se eu der R$50, está bom, porque vai somar com mais 50, mais 50, mais 50. Aí é capaz da minha classe atingir o alvo. Isso não é amar a Jesus. Isso não é amar a Jesus. Amar a Jesus é dar mesmo, com muito sacrifício. Amar a Jesus é dizer: Senhor, haja o que houver, conte comigo. Eu vendo carro, eu vendo casa, eu largo tudo, fale o que eu tenho de fazer e eu vou cumprir. Porque assim era com Pedro. Pedro acompanhava Jesus, assistia Jesus, Jesus fazia milagres, ele acompanhava tudo, Jesus andava sobre o mar, ele teve a chance de ser o único homem que andou sobre o mar além de Jesus. O único homem na face da terra que andou sobre o mar, além de Jesus. Mas a hora que Jesus precisou dele, ele falou para uma criada: eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é. Chegou outro e falou assim: olha, você é um deles sim, eu vi uma vez, você estava reunido junto com ele. Ele disse: você está mentindo, eu nem sei quem é essa pessoa. Chega outro e diz: não, você está fugindo, rapaz, você está se negando, você é um covarde, você estava com ele sim, a sua fala te denuncia. Eu nem conheço esse homem, não sei quem é. Quando Pedro olhou para Jesus, na terceira vez que Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Aí ele se lembrou das horas que ele tiveram a oportunidade de provar que amava Jesus, e ele fez o contrário. Ele teve a chance de provar que amava realmente Jesus, mas a hora que ele precisava provar, ele ouviu de Jesus uma coisa que nenhum ser humano gostaria de ouvir. Ele ouviu de Jesus: para trás de mim, Satanás. Sabe por quê? Porque Jesus sabia tudo a respeito de Pedro, assim como sabe tudo a meu respeito, assim como sabe tudo a seu respeito. Não há uma pessoa que Jesus não saiba tudo a respeito dessa pessoa. Você pode dizer que ama Jesus, mas ele sabe se você ama ou não. Ele sabe. Você pode esconder do pastor, você pode esconder de mim, você pode esconder do seu esposo, da sua esposa, pode esconder, mas de Jesus, de Deus, você não esconde. Deus está precisando de pessoas como Eurico Nelson. Era um adolescente. Seu pai o expulsou de casa. Uma pessoa
o abrigou, mas eu não quero nada, só quero uma coisa. Está no meu coração uma coisa, e evangelizar o Brasil. E esse homem evangelizou a Amazônia. Esse nome é respeitado na Amazônia. Ele já morreu há quase 100 anos. Esse homem é respeitabilíssimo em toda a Amazônia, em todo o Pará. Sabe por quê? Um homem que falou, eu amo sim a Jesus. Tem nada que me impeça de mostrar que eu amo a Jesus. Meus irmãos, a obra missionária depende de igrejas missionárias. As igrejas missionárias dependem de crentes que tenham paixão pela obra missionária. Não importa se o sujeito é presbiteriano, se é metodista, se é congregacional, se é da Assembleia de Deus, é crente. Deus quer usar toda essa gente na obra missionária. E a obra missionária começa dentro de casa. A obra missionária começa do nosso lado da nossa casa, o nosso vizinho. Nós temos vizinhos que nós nunca falamos a ele de Cristo. Há pessoas com as quais nós convivemos que nunca nós convidamos para vir à igreja. São nossos amigos, jogam futebol conosco, vão ao Maracanã, passeiam. Mas conversamos, a pessoa não ouve falar de Jesus, não ouve falar de Cristo. Por isso que Jesus chegou para Pedro, Pedro, você me ama? Ele disse, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, não é isso que eu estou te perguntando, se eu sei que você sabe. Não, estou perguntando isso. Pedro, você me ama? Claro, Senhor, tu sabe, eu sou líder do grupo apostólico. Eu sou o principal, eu sou o mais ativo dos diáconos, dos oficiais. Ele, não é isso que eu estou perguntando. Você ama? Você me ama mesmo? E ele responde, Senhor, em todos os lugares onde tu estavas, eu estava junto. E Jesus, mais uma vez, teria respondido, não é isso. Estou perguntando só uma coisa, me responde. Você me ama? Segunda vez, você me ama? Que vestibular fácil, né? Fazer uma prova aí. A primeira pergunta, você já sabe, responde. A segunda pergunta é a mesma que a primeira. A terceira pergunta é a mesma que a segunda. Qualquer um passa nesse vestibular. Mas Pedro não passou. Que Jesus perguntou a Pedro, Pedro, você me ama? Pedro respondeu, mas Pedro não convenceu a Jesus. Aí ele perguntou outra vez, você me ama, Pedro? Também Pedro não convenceu a Jesus. Terceira vez, Jesus perguntou, Pedro, olha bem na minha cara, olha bem para mim. Pensa antes de responder. Você sabe o que você está respondendo? Você me ama verdadeiramente? O amor que você tem por mim é igual ao amor que eu tenho por você? É assim, Pedro? Aí Pedro começa a chorar, porque ele se lembrou de inúmeras vezes que ele entristecera Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós entristecemos a Jesus e nem nos damos conta disso? Quando nós damos o nosso dízimo com amor, com coração, apaixonado pela obra, aqueles que fazem isso, sabem que Deus não decepciona. Agora as pessoas não dão dízimo enquanto milhões de respostas para justificar a sua não participação. A pessoa pode dar R$1.000 para missões mundiais, dá R$10, dá 15, dá 20. É bem-vindo. Mas não é o que Jesus espera de você. Mais ainda, não é o que Jesus merece de você. Eu não quero nem dar o que Jesus espera de mim. Eu quero dar o que Jesus merece de mim. E o que Ele merece de mim não é o meu dinheiro tão somente. O que Ele merece de mim é a minha vida. Quando eu dou a minha vida, eu dou o meu dinheiro, eu dou a minha inteligência, eu dou o meu tempo, eu dou o meu testemunho, eu dou tudo
Queridos irmãos, esses garotos e meninos e meninas, só jovens irmãos, chamados radicais, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, estão fazendo um trabalho gigantesco. Sabe por quê? Porque eles amam a Jesus. A Bíblia diz: aquele que não deixar pai, mãe, marido, mulher, filho, filha, amigo, amiga, vizinho, vizinha, por amor de mim, não é digno de mim. Você é digno de Jesus? Você está pronto a dar a sua vida para Jesus? Desculpe, meus irmãos, eu não tenho paciência para estar explicando o quadro. É isso aí. Depois passa esse filme aí, está à vontade. Todo mundo vê, acho muito mais importante do que passar esses quadros aí, meus irmãos. Para mim é realmente falar aos irmãos que nós precisamos nos dobrar diante de Deus. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Nós precisamos pedir novas oportunidades a Deus. Nós precisamos dizer: Senhor, dá-me poder para entender o que Tu queres para a minha vida. Eu quero me entregar. Eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um crente mais consagrado. Eu quero ser diferente. Eu não quero ser um crente comum. Não quero ter uma fé superficial. Eu não quero ser usado pelo diabo para estar falando coisas que não deve falar. Eu quero ser usado por Deus para falar o que o mundo precisa ouvir. Esse homem extraordinário chamado Eurico Nelson, ele não sabia falar nada, mas ele decorou um hino. Só cantava isso: a nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, boas novas quão alegres, elas são para quem ouvir. Salvai-vos desde já, não vos demoreis aí, não vireis para trás os olhos, o perigo jaz ali. Santa paz e perdão são as novas lá dos céus. Santa paz e perdão é bendito o nosso Deus. Meus irmãos, eu imagino Eurico Nelson sozinho numa canoinha, com seus braços remando para andar 3, 4 mil quilômetros no Rio Amazonas, só cantando esse hino. E Deus usar esse homem para fazer uma obra gigantesca em toda a Amazonas. O que nós estamos fazendo, meus irmãos? Se Nova Iguaçu está aí para ganharmos para Cristo. Vamos entregar-nos. Vamos deixar Deus usar a nossa vida. Querido Deus, nosso Pai dos céus, como nós te agradecemos, Senhor Deus, porque com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos problemas, Tu não olhas para nada disso, mas Tu nos usas. Usa, Senhor Deus, a Tua igreja. Quando fizemos uma campanha missionária, Deus, que cada membro da igreja deu o máximo de si. Eu não tenho como deixar de agradecer o esforço dos Teus filhos. Mas, Senhor Deus, é a minha limitação humana que faz isso. Eu estou agradecendo uma coisa que talvez Tu estejas dizendo não fizeram nada. Podiam ter feito muito mais. Por isso, Senhor Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente. Abençoe, Senhor Deus, as jovens que são chamados por Ti, estão raciocinando: eu tenho ainda que terminar a minha universidade, papai não vai deixar, mamãe não vai deixar,
e com isso vai adiando e daqui a pouquinho não vai mais. O tempo é urgente, o tempo é hoje, não é daqui a um mês, daqui a um ano. Nós damos graças pelas juntas de missões mundiais, pelas juntas de missões nacionais, que têm dado oportunidade aos jovens, aos membros das igrejas, para se apresentarem para o campo missionário. Te agradecemos pela coragem do irmão Clébio, da irmã Débora, da Júlia. Te agradecemos pela coragem da irmã Tarsila, do pastor Mário. Ó Deus, tantos missionários que têm sido impactados, ó Deus, com o poder do Teu Espírito. Ó Deus, que nós sejamos missionários dentro de nossa casa, dentro da nossa vizinhança, dentro do nosso trabalho. Mas se não somos chamados para ir, se não temos condições de ir, vamos permitir, ó Deus, que muitos possam ir para o campo missionário. Abençoa, Senhor Deus, a oferta dessa vareta, desse instrumento que será usado para ganhar muitas almas para Cristo. Que a Tua igreja possa ver isso, uma visão da igreja, ó Deus, de que se a gente não pode ir, a gente quer facilitar o caminho de quem está lá. Abençoa tantas igrejas que não se envolvem com missões. Deus bendito, nós estamos construindo um edifício de educação religiosa. Mas se precisar mexer com a contribuição para missões, nós preferimos parar a obra. Porque a obra, Senhor Deus, é feita de tijolo, de ferro, de cimento. Mas as almas não, Senhor. As almas são criadas por Ti. E é para atingirmos a todas as almas antes de pensarmos em qualquer outra coisa. Mas Te damos graças que Tu dás a visão à Tua igreja para continuarmos a obra e também contribuirmos com missões. E que possas abençoar, ó Deus, aqueles que já fizeram a sua contribuição e tocar naqueles corações que não fizeram ainda. Tocar naqueles corações que fizeram muito menos do que poderiam ter feito. E que seja operação do Teu Espírito, não ordem do Teu servo que tem a responsabilidade de pastorear esse rebanho. Muito obrigado, ó Deus, por todas as partes deste culto. Muito obrigado pelo coral. Muito obrigado pelo irmão Júlio. Muito obrigado pela irmã Márcia, pelos instrumentistas, pelo grupo de louvor, pelo grupo que transmite o culto para os surdos, pelos introdutores, pela equipe de som da internet. Ó Deus, por todos aqueles que Tu usastes no culto dessa noite para que ele pudesse ser espalhado por tantas partes do Brasil e do mundo. Sustenta-nos, Senhor Deus, com a Tua graça. Dá-nos uma semana de muitas bênçãos espirituais e materiais e físicas. São bênçãos que nós Te suplicamos e agradecemos no nome de Jesus, o nosso Salvador. E agora, o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo o seu povo espalhado pela face da terra. Particularmente, ó Deus, com esta congregação aqui reunida hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, antes de encerrar, eu quero dar uma palavra. Sinceramente, Márcia lutou muito, quase que o dia todo, para preparar todo esse quadro para apresentar aos irmãos. É que eu não tenho jeito para isso. Realmente é um dos pontos fracos no meu ministério. Eu não domino muito esse negócio. Eu sou muito mais de gastar o tempo pregando. Mas se os irmãos quiserem ficar aí pode começar a passar esse quadro aí para todo mundo ver. Os irmãos vão me conhecer ali, então não tem nenhum problema, né? Tá bom? Querido, que Deus abençoe. Obrigado, querida, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, tá bem?